Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. Boa noite, Antônio, Ali, Raquel. Boa noite, pessoal. Vamos aguardar o restante do pessoal chegar aí e eu já começo, tá? Boa noite, Nádia, Natália ou Nathalie? Tati. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Michele, Camila, Bruna Diniz. Boa noite. Pessoal, vai mandando aí pra mim de onde que vocês estão falando, qual a sua cidade, qual o seu estado. Boa noite, Débora, Fran, Thay. Boa noite, pessoal. Gente, que satisfação estar aqui com vocês, hein? Vamos aguardar o restante do pessoal chegar, mais uns minutinhos eu já começo, tá? União da Vitória, super próximo. Eu tô falando aqui de Guarapuava, no Paraná. Rio de Janeiro, Brasília. Boa noite, Rubens. Mariana tá falando de Goiânia. Pinheiro, no Maranhão, a Bruna. Boa noite, Michele, de Brasília. Arapiraca, Alagoas. Pará, Poço Verde, Pernambuco. Gente, deve estar muito calor aí em Pernambuco, né? Teresina, Florianópolis. Minha irmã mora em Florianópolis. Afogados da Engazeira, Curitiba. A Débora tá perto de mim também, hein? Ali de São Bernardo do Campo. Enfim, advogada. Gente, essa pessoa é muito querida. Sigam o Instagram dela. Maravilhoso. Dicas maravilhosas. De Goiás. Advogando todo dia. Campo Mourão, mas é de Curitiba. Boa noite. Pessoal, eu acho que dá pra... Ai, obrigada. Simplificando direito. Obrigada mesmo. Gente, o pessoal tá chegando. Acho que eu vou aguardar mais um pouquinho, tá? Viviane, boa noite, de Mato Grosso. Guilherme, boa noite, Guilherme. Mais 2 minutinhos, pessoal. Obrigada, gente. Fala aí de onde que vocês estão falando também. Felipe, boa noite, Felipe. Raquel, boa noite, Raquel. Vai postando aí, pessoal, de onde que vocês estão falando pra gente conversar. Vamos esperar mais uns minutinhos e aí a gente já começa, tá? Gente, que bom, viu? Muitas pessoas falando da live em João Pessoa. Isso é maravilhoso, gente. Obrigada mesmo. Lages, Guilherme de São Paulo, Tocantins. A Mirella acabou de chegar. Boa noite, Mirella. São Bento do Sul, Santa Catarina. Boa noite, Aline. Vitória, Espírito Santo. Vamos chegando, pessoal. Já vou começar, tá? Gustavo, Gabriel, boa noite, pessoal. Lucena, boa noite. Mais um pouquinho a gente já começa, tá, povo? Gente, obrigada pela participação de vocês. Divinópolis, Minas Gerais. Que legal, gente. Dia a dia na advocacia, acabou de chegar. Simone, Amanda, boa noite, pessoal. A Laura também acabou de entrar. Advogada todo dia, boa noite, pessoal. Boa noite, meninas. Gente, vamos começar então? Paraíba, dia a dia na advocacia. Sejam bem-vindos todos. Então, hoje eu escolhi esse tema, um tema muito solicitado por várias pessoas aí do Insta. Muita gente me manda mensagem perguntando, pedindo dicas sobre isso, sobre fonte, sobre espaçamento. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho. Bom, a primeira dica que eu quero dar, gente, é uma coisa que vocês têm que ter em mente.
É uma frase que eu gosto muito e que eu tomo para minha vida e para todo mundo que eu posso ajudar eu falo. E é a seguinte: a qualidade da tua petição não está vinculada ao número de páginas dela. Porque muitas vezes a gente acha que se eu fizer uma petição lá inicial de 80 páginas, eu vou ser melhor visto pelo juiz. E isso é a maior mentira. Porque a gente tem que pensar que não existe juiz nenhum nesse Brasil que está lá sentado no gabinete dele, esperando só a tua petição. Ah, a Isabela vai peticionar, eu tô aqui esperando a petição dela para eu ler 80 páginas, perder 1 hora para fazer isso, para eu poder decidir. É óbvio que isso não acontece, gente. Então, o que você precisa? Ser simples, ser claro e objetivo. Isso, de forma alguma, significa você ser simplório, o que eu sempre digo. Você tem que usar uma linguagem formal, sim. Você pode sim usar, pode e deve usar palavras do meio jurídico, né? Jargões jurídicos, eventualmente, mas a tua peça não precisa estar tão recheada disso, tá? Tua peça tem que ser entendida, a gente sabe, também por estagiários, pelos assessores, pelos próprios juízes. Então, a tua linguagem pode ser clara, pode ser simples, sem ser simplória. E agora, oi Paula, seja bem-vinda. Entrou uma galera aqui, gente, sejam bem-vindos todos, tá? Boa noite, pessoal. Então agora, depois dessa dica, desse parâmetro, eu quero falar mais especificamente sobre a estética. E eu vou começar falando do primeiro tema que eu postei lá, que é a logotipo do escritório ou a logotipo do advogado. Gente, o meu pai, ele é advogado também. E eu percebi, assim, que agora o povo está começando a se modernizar. Mas antigamente, o que acontecia? O advogado, ali no cabeçalho da petição e no rodapé, às vezes no rodapé não colocava nada, que já está errado. E às vezes em cima ali, o advogado só coloca o nome dela e a inscrição da ordem numa letrinha ali diferente, uma letrinha meio itálica e só. Às vezes coloca até a TMzinha ali do lado, copia ali do Google, fica uma coisa meio estranha. Então, o que a gente precisa entender? A tua logo é a primeira impressão que vai ficar para o juiz ou para seja quem for o teu destinatário, ou para o promotor, ou para outro advogado, tá? Então, a tua logo é a cara da tua petição. Então, eu acho assim, é essencial você gastar um pouco, nem que você tenha que gastar um pouco para fazer uma logo bem feita e uma logo profissional. Porque a pessoa vai bater o olho na tua petição e a gente julga, gente, o livro pela capa, muitas vezes. Vocês sabem, tanto eu quanto vocês faz isso. Então, o que a gente precisa fazer? Na internet existem alguns sites que disponibilizam, sim, a criação de logos gratuitos. Não fica tão bom como se você pegar um profissional da área de publicidade, propaganda, acho que é isso, né? Quem faz esse tipo de coisa, e pedir para fazer a logo para o teu escritório. Não sai tão caro e muda a capa do livro, entende? Muda a postura que você está chegando diante do juiz. Por exemplo, se você tiver que falar pessoalmente com o juiz, você sabe que você vai pôr uma roupinha legal, a mulherada vai passar um rímel, vai passar uma basezinha, não vai chegar de qualquer jeito para falar com o juiz, não é? E é por isso que a gente precisa também prezar pela cara da nossa petição. E é aí que entra a estética e é aí que entra essa questão da logo. Então, para concluir essa questão da logo, eu diria que sim, vale a pena você investir num profissional capacitado para fazer a logo do teu escritório, tá? Não precisa ser nada extremamente caro, enfim, mas precisa ser algo profissional. Se você quer passar uma imagem de que você é um bom profissional, você precisa investir também na sua imagem, tá? Bom, o próximo... Gente, se vocês forem tendo dúvidas com relação a esses subtemas que eu tô falando, vão mandando aí que a gente vai tentando responder, tá? Próximo tema que eu separei aqui é o espaçamento. Gente, aqui todo mundo tem muita dúvida.
O Leonardo tá perguntando se esse vídeo vai pro YouTube. Leonardo, eu vou tentar no final colocar ele no YouTube, tá? Se tudo der certo, vou colocar no YouTube sim. Aí eu aviso você. Gente, então o próximo tema é o espaçamento. Tá, primeiro a gente vai falar do espaçamento entre o corpo do teu texto, né? Então, o que acontece? Isso é uma coisa um pouco pessoal, mas se você for ver a ABNT, por exemplo, quem acabou de sair da faculdade deve sofrer quando fala isso, né? Porque monografia e TCC é um caos. Mas, enfim, a ABNT fala pra gente usar ali o espaço entre linhas de 1,5. E eu acredito que é esse o espaço necessário para que a tua petição não fique embaralhada, sabe? Então, é necessário você usar esse espaço de 1,5. É o recomendado. Que bom que vai para o YouTube. Vou tentar, gente. Se tudo der certo, vai sim. Então, é o recomendado 1,5 para quem lê a tua petição não ficar aquele monte de letrinha embaralhada que a pessoa não tem vontade de ler. Qual que é a nossa intenção? Que o juiz leia efetivamente tudo que a gente escreveu, o juiz ou o assessor, né, gente? A gente sabe como que é. Leia efetivamente tudo que a gente escreveu, entenda e que ele goste do que ele está lendo, que não fique aquela leitura pesada, aquela leitura cansativa, né? É por isso que esse espaçamento de 1,5 é um espaçamento legal, tá? Com relação ao espaço que a gente dá no início ali da linha, que você aperta tab no teclado, eu acredito que todo mundo deixa o espaço de 5. Eu já vi alguns que deixam 3 espacinhos ali para começar a frase. Eu acho que é uma coisa muito pessoal, gente. O que eu mais vejo é o espaço de 5 e eu me adaptei com isso e tô usando 5 até hoje. Eu acho que também não fica uma coisa feia. O importante, o que é? Eu já corrigi no escritório algumas coisas que o pessoal deixa 3 espaços de tab em um parágrafo, no parágrafo de baixo deixa 5. Isso é inaceitável, gente. Precisa ser tudo padrão, para não ficar aquela loucura. Uma hora um tá aqui na folha, outra hora tá em outro lado, não dá certo. Então você precisa padronizar. Quanto mais padrão, quanto mais retinho, mais bonitinho tiver, melhor, tá? Com relação agora à jurisprudência. Para citar a jurisprudência, gente, pelo amor de Deus, não citem. A Mirelle falou que ela coloca na régua o espaço 2 para o começo do parágrafo. Deixa eu ver aqui. É um espaço legal também, Mirelle. Usa espaço de 1 centímetro no início do parágrafo. Gente, isso é muito pessoal, sabe? Se você acha que fica um espaço bacana, que a leitura fica boa, tudo bem. Isso, é verdade. Eu já vi mesmo que nas reclamatórias trabalhistas eles usam esse espaço mesmo um pouco menor. Gente, tudo bem, isso é pessoal e se ficar uma leitura, se for todo ele nesse espaço, tudo bem, tá? O Rubens está falando que a citação de jurisprudência, né, Rubens? Ele coloca ali no 4 centímetros. Eu tô olhando pro lado porque o meu note tá aqui, tá, gente? Eu vou acompanhando. Então, só pra gente finalizar esse tema. A questão ali é muito pessoal, essa questão para iniciar o parágrafo, tá? Eu dou o espaço de 5 tabs. Deixa eu ver em qual ali na régua que ele vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fica lá no 6, gente. É um pouco mais que o que vocês estão habituados aí, mas não tem problema desde que a leitura fique boa e não fique cansativa, tá? Então, com relação, passando agora para a jurisprudência, o que eu indico? Gente, o que eu ia pedir pelo amor de Deus, é vocês não colocarem, 3 páginas só de jurisprudência. Vou contar uma historinha. Quando eu estava na graduação ainda, eu fui assistir uma audiência trabalhista. E um advogado, gente, na verdade eu morri de dó, ele tinha colocado na petição dele 3 páginas, assim, 3 laudas, né, de jurisprudência, gente. A juiz olhou para ele e falou: doutor, o senhor acha que eu vou ler essas 3 páginas de jurisprudência? Então é o que eu falei, gente, juiz nenhum nesse mundo vai ler 3 páginas só de jurisprudência.
Até porque as letras eu costumo deixar, normalmente eu deixo a letra um pouco menor. Eu deixo o espaçamento ali em 1 e a letra eu deixo ou 10 ou 11. Se eu vejo que fica muito cansativo, eu aumento um pouquinho. E o recuo, eu uso o mesmo recuo para o meu parágrafo do corpo do texto normal, tá? Eu sei que o parágrafo da ABNT é um pouco diferente, mas eu creio que fica esteticamente uma coisa mais bonita e mais alinhada, tá? Então eu recomendaria você deixar debaixo do recuo do corpo do teu texto. Eu acredito que fica um pouco melhor, tá bom? E assim, gente, às vezes a gente quer colocar também muita jurisprudência e coloca só jurisprudência e você não faz aquela ligação do caso concreto com o caso da jurisprudência. Então, você tem que citar, é conforme o entendimento do tribunal tal, cita a ementa, embaixo, antes de você pode colocar umas 2 ou 3, isso, igual o Rubens faz, 2 ou 3. E aí, se você quiser citar mais uma ou duas ou 3, você escreve mais alguma coisa e aí cita, sabe? Porque vai prender o leitor naquilo que você está falando. Senão, não vai dar certo, gente, e ninguém vai ficar parando para ver o que você está querendo dizer. Beleza? Tudo certo, gente, com relação a esse assunto do espaçamento? Outra coisa, com relação à margem, também é uma coisa muito pessoal. Como eu me adaptei ao modelo dos processos físicos, eu deixo a margem, o layout da página, eu deixo do lado esquerdo 3 centímetros e o restante do documento eu deixo 2. Agora, considerando que os processos são todos eletrônicos, eu não diria que é necessário você deixar esse espaço. O Leandro está perguntando se eu posso divulgar a foto de um modelo de formatação de uma petição. Posso sim, Leandro. Daqui a pouco eu faço isso para vocês, tá? Então, gente, com relação à margem, desde que você não deixe aquela margem minúscula, no Word, para quem usa o MacBook, eu não sei como que funciona, mas no Word, que é do Windows, tem aquela opção normal, então você pode deixar normalzinho ali, vai ficar padrão, tá? Advogando dia a dia, disse que acha que o espaçamento vale o bom senso. Isso mesmo, é uma coisa pessoal, mas a gente precisa manter o padrão. Exatamente isso, gente. Você precisa manter o padrão em todas as suas petições, em todas as páginas da sua petição, e não deixar aquela margenzinha minúscula também, porque fica feio. Você tem que pensar no que vai ficar esteticamente boa a leitura. Vai ficar boa a leitura disso ou não, tá? Então, próximo ponto, gente. Isso o pessoal pergunta muito. É a fonte. Vão me contando aqui qual fonte que vocês usam. Mas assim, gente, aqui também é questão de bom senso. O que acontece? Gente, eu já vi um advogado aqui na minha cidade que ele fez a petição naquela fonte Comic Sans, sabe? Comic Sans é aquela que a gente fazia na 4ª série, os trabalhinhos da escola, fazia os slides assim e colocava aquela letra Comic Sans. Pelo amor de Deus! Não usem essas letras infantis e não usem aquelas letras todas cursivas ou todas em itálico, também não fica bom, gente. Times é muito bom, Calibre também, eu uso Calibre às vezes. Eu tô usando atualmente a Cambria, ela é um pouco mais, assim, ela tem um estilinho a mais, mas ainda a leitura é boa, tá? Isso, a Cambria, isso, eu também gosto da Cambria. Tem a Calibre, tem a Verdana, a Ana usa a Verdana, também é muito boa. Qual mais? A Arial também é bem padrão, né? A Arial até, o Eduardo também usa a Arial. Então, assim, gente, você tem que pensar em algo clássico, em algo padrão, em algo formal. Isso, essa Arial aí que a Mirelle falou, eu também acho bem difícil, ela é muito pequenininha, né? Então, você tem que pensar... Sempre você tem que pensar que quem tá lendo tá de saco cheio de ver tanta petição na frente. E como eu posso facilitar a vida do julgador no meu processo? Como eu posso fazer ele olhar para a minha petição com outros olhos? Como eu posso amarrar ele nessa leitura? É isso, gente. O pessoal tá falando que quando cita leis e jurisprudências, muda a fonte. Eu já vi
advogados fazerem isso também. Eu acho que se não for uma fonte muito diferente, não tem problema. Mas eu, particularmente, não gosto, tá? Eu prefiro manter a mesma letra e mudo só o tamanho da fonte. Para deixar padrão, gente. Vocês têm que pensar em deixar a petição toda padrãozinha, padronizada, tá? Então, assim, não usem aquelas letras todas em itálico ou todas em negrito. É importante, o tamanho da fonte que eu recomendo pro processo eletrônico é o 12 mesmo, tá? Eu uso 12 no corpo do texto e para jurisprudência, às vezes eu diminuo um pouco, de 11 a 10, mas não passa disso também, senão fica muito pequeno. Às vezes, se a jurisprudência é muito grande, eu coloco um pouco maior para não ficar cansativa a leitura, tá, Raquel? Pessoal, então assim, é importante lembrar também que às vezes a gente quer destacar alguma coisa na petição e a gente acaba grifando, né, sublinhando ou colocando em negrito. É importante que você pontue isso, deixe em negrito, destaque algumas situações bem específicas. Por exemplo, eu não acho legal e acaba se tornando pouco atrativo você colocar todo o parágrafo em negrito ou todo o parágrafo sublinhado, sabe? Então, sublinhe algumas poucas frases para também não ficar aquela leitura pesada, beleza? Próximo ponto. Gente, agora eu já tô, na verdade, encerrando. Vão mandando as suas dúvidas aí. Qual a minha opinião acerca do uso do recurso de caixa alta no corpo da petição? Então, pessoal, o que eu acho? Em alguns pontos, eu confesso que às vezes a gente se revolta, né? Por exemplo, foi indeferido o meu pedido, ou eu tô fazendo uma impugnação ali, uma réplica. Eu uso caixa alta, mas assim, esporadicamente, gente. Não usem, por exemplo, num parágrafo muito extenso, caixa alta. Eu não acho legal. E acho que acaba perdendo ali o fim que ela se destina, né? O que a gente precisa fazer? Uma frase, por exemplo, pra gente chamar a atenção do juiz, eu acho que, ou do julgador, ou de quem tá lendo, eu acho que não tem problema. Mas um parágrafo todo eu acho que já fica muito pesado, tá, gente? Com relação a colocar bordas na página, eu já vi isso acontecer, gente. Aqui na minha cidade não é muito usual, sabe? Eu não acho muito legal. Eu acho que esteticamente não fica uma coisa tão formal como deveria, tá? Eu acho que tem outras formas de você arrumar a tua petição, deixá-la padronizada, além de colocar a borda. Eu não acho muito legal, então. Se você tiver um cabeçalho e um rodapé legal, normalmente, voltando ali um pouquinho no cabeçalho e no rodapé, quando você pede para alguém fazer isso, eles já fazem o cabeçalho e o rodapé bem padrão, numas cores legais. Falando de cores do cabeçalho e do rodapé, são utilizadas as cores do direito, preto e vermelho, muito utilizado, e também uma coisa bem moderna é o preto e o dourado, né, gente? Ou um dourado puxando para o marrom, eu acho muito legal. É uma coisa que dá credibilidade, sabe? A pessoa vai olhar e vai falar, opa, eu acho que esse aí deve entender um pouco do que ele tá falando, né? A Lívia falou que usa a letra Comic, que facilita a leitura. Lívia, isso é pessoal, mas eu não recomendaria você usar na sua petição, tá? Porque ela é uma letra muito cheia de detalhezinho, né? Ela é toda onduladinha, eu não acho legal. Você tem que pensar que a petição é algo bem formal. A advogado chegou. Agora eu tô terminando, né, bonita? Você chega. Seja bem-vinda. Gente, esse perfil é maravilhoso, tem dicas diárias. A Bruna falou que a cor também influencia muito. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, gente, nas outras perguntas. A Pauline Reis Advocacia perguntou se eu acho interessante trocar a cor da letra para destacar. Gente, eu não acho interessante. Ali no escritório a gente já usou algumas vezes esse recurso, mas eu acho que faz com que perca um pouco a formalidade da petição. Então, não acho legal, né? Às vezes, o que acontece? Às vezes, em cima ali, quando é prioridade de tramitação, por ser idoso ou deficiente, de acordo com o CPC, às vezes eu coloco ali, por exemplo, prioridade de tramitação, né? Aí eu coloco de vermelhinho, mas só. Então, eu não acho interessante, não acho mesmo.
Com relação à borda na página eu já falei. Caixa alta também já falei. A letra comic eu já falei também. A cor, a Bruna falou que a cor influencia muito e é verdade mesmo. Não faço identidade visual, gente do céu, mas eu tenho uma pessoa que fez pro escritório e ele é maravilhoso, gente. Ele é rápido e ele faz online. Ele manda no teu e-mail, eu posso recomendar para vocês depois. Gente, quem precisar de alguém para fazer arte, me manda uma mensagem no direct que eu passo o meu contato, tá? Ele é maravilhoso. Sobre usar o recurso de marca-texto no texto, no Word. O que eu diria, Elias? Eu acredito que é mais ou menos a mesma situação da letra colorida. Você colocar uma letra vermelha ali para chamar a atenção. Assim, hipóteses muito pontuais, eu acho que você tem que fazer isso. Eu não uso, não recomendo. Mas tem uma coisa que você precisa chamar muita atenção, talvez seja interessante. Eu não gosto, sabe? Eu acho que para chamar atenção você pode deixar a letra toda em caixa alta. Já chama atenção, tá? Deixa eu ver o que a doutora Aline tá falando. Tava fazendo um contrato, então tá perdoada, hein? Colocar documentos no corpo da petição. Inclusive, a doutora, alguém já postou sobre isso em algum Instagram, hein? Sobre colocar documentos no corpo da petição, né? Eu acho muito interessante, gente. Você tem que colocar, né, em alguns momentos, algumas partes do documento. Você não pode largar uma página inteira da sentença, por exemplo. Aí não é interessante, o juiz não vai olhar para você, para a tua petição, aliás. Eu acho interessante você colocar uma parte, sim, do documento, desde que ele fique bem recortado, centralizado. Às vezes eu sei que passa um pouquinho da borda, é difícil de ajeitar, mas ali no Word tem as opções de layout da imagem também e fica bem legal. Eu acho super válido, gente. E outra coisa, outra dica que eu dei esses dias no meu Stories também é com relação a quando você citar um documento, por exemplo, o Ministério Público ofereceu denúncia, eu sempre coloco entre parênteses qual a movimentação, por exemplo, movimentação 10.1 ou sequência 10.1, então ou entre parênteses ou o Ministério Público ofereceu denúncia conforme se verifica da sequência tal. Sempre fazer referência ao documento, se você não for juntar ele no corpo da petição, tá? Acre tá assistindo. Oi, Jéssica. Tá bom, doutora, pode me chamar. Obrigada, advogando dia a dia. Fico muito feliz. Viu? Foi a doutora que postou mesmo, gente. Sigam a Advocatus, esse perfil é maravilhoso e ela já deu essa dica. Apenas uma parte de forma organizada, isso aí mesmo. Obrigada, gente. Obrigada, Tati. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu tenho que falar ainda sobre o marcador de parágrafo. O que eu postei no meu Stories é exatamente sobre o marcador de parágrafos. Aí as pessoas... Eu postei uma petição minha e as pessoas... Tá, meninas, já vou falar sobre isso. E as pessoas falaram, mas o que são esses pontinhos aí na sua petição? Então, o que acontece, gente? Eu tô com o Word aberto aqui do lado. E se você for ali tem a fonte e um pouco para a direita, ele tem como se fosse um pezinho ao contrário. Esse é o marcador de parágrafo. O que essa beleza faz na sua vida? É o seguinte, esse marcador de parágrafo, além de marcar, como o próprio nome diz, os parágrafos, a Mirelle está agradecendo. Obrigada por você ter ficado aqui comigo, tá? Então, além do marcador de parágrafos marcar, obviamente, os parágrafos, ele marca todos os espaços, gente, da petição. Por exemplo, onde você coloca um espaço a mais, cada espaço é um pontinho, cada parágrafo é um pontinho. Cada recuo que você dá ali na tecla Tab, ele aparece também. Então, fica maravilhoso. É uma forma de a tua petição ficar bem padronizada, tá? A Bruna já utiliza. E aí, assim, algumas pessoas me falam, mas eu acho ruim a leitura. Realmente, gente, a leitura com o marcador de parágrafo, ela fica meio embaralhada.
Mas o que acontece? Eu recomendo você usar o marcador no momento que você está confeccionando a tua petição e depois para você revisar, aí você tira o marcador e lê normal, tá? Gente, sobre a importância de revisar e corrigir, a Laura tá pedindo. Geralmente imprimir fica melhor para corrigir. Eu também acho, Laura, eu prefiro imprimir, desde que você imprime em rascunho, né, pra gente não gastar muita folha. Então você pode imprimir para corrigir, eu também acho bem melhor impresso. Mas nada impede de quem tem facilidade de corrigir, de ler no computador, de corrigir. Mas é muito importante revisar, gente. Uma outra dica que eu quero dar sobre isso, sobre a revisão dos seus documentos, é que assim, nunca deixe para a última hora, gente, para o último dia do prazo. Porque que acontece? Se você fizer lá uns 2, 3 dias antes do prazo, você ainda tem a oportunidade de dormir, refrescar a cabeça e no outro dia a petição que você fez vai parecer uma nova petição. E aí fica muito mais fácil de você corrigir. Porque o que acontece? Se a gente escreve, revisa, o nosso cérebro se acostuma com a leitura, querendo ou não. Então, é certeza que você vai passar por alguns erros batidos, tá? Então, para você não errar, não ter perigo de você mandar uma petição com erros, o ideal é você deixá-la descansando lá, você vai descansar e no outro dia você pega de novo para corrigir, tá bom? Pessoal, então, repassando, confunde o marcador de parágrafo, faça exatamente isso na hora de reler, isso aí. Obrigada, gente. Obrigada pela participação. Então, para quem chegou agora, eu vou repassar bem rapidinho, tá? Nós falamos que é importante você ter uma logo feita por um profissional, tá? No seu escritório. Eu não acho legal e não aconselho você usar apenas o teu nome, a inscrição da ordem, uma letrinha diferente no cabeçalho e no rodapé. Então, o ideal é você ter alguém que confeccione para você isso. Próximo tema, próximo subtítulo sobre espaçamento. Eu falei que o ideal é 1,5 no corpo de texto e 1 na jurisprudência. E o que você tem que pensar, então, é que a tua petição ela tem que estar toda alinhada, não pode ter um parágrafo aqui e outro parágrafo aqui, tá? Senão não vai ficar legal. Com relação à fonte, você precisa usar uma fonte que seja formal. Não usem letras muito cursivas, muito itálicas, nem muito negrito, tá? O ideal é você usar ou a Times, ou a Calibre, ou a Cambria, ou a Verdana. Qual mais, gente? Mais padrão? O que for padrão. A Arial também é bem padrão, ok? Próxima questão que eu falei foi sobre o marcador de parágrafos, então. Aí acredito que todo mundo já pegou, que vai auxiliar você a verificar os espaços da sua petição, tá? A Mirelle tá falando, então, que depois que ela dá ok nas petições, pede para a sócia ler e rever. Isso, gente, o ideal é isso, tá? Outra pessoa fazer essa revisão para você e depois você relê novamente. Reler novamente não existe. Gente, eu vou encerrar. Quem tiver mais alguma dúvida, manda aí pra mim que a gente vai tentar responder. Obrigada mesmo pela participação de todo mundo. Tô muito feliz, gente. Vocês são demais mesmo. Nós chegamos a 60 pessoas assistindo. E essa foi a minha primeira live. Um pouco nervosa, um pouco gripada, mas enfim. Gente, eu vou encerrar então, tá? Muito obrigada, muito boa noite para vocês e até amanhã. Quem me pediu a petição, formatada, por favor, me pede por direct, tá? Que eu mando, é mais fácil. Obrigada, dia a dia na advocacia. O ADV Líder chegou agora. Pessoal, sigam esse perfil. Maravilhoso, dicas maravilhosas sobre marketing jurídico. Laura, obrigada pela tua participação. Obrigada, gente. Vou encerrar, tá bom? Tchau, tchau.